Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Entre Vértebras, hoje com o Dr. Mark Neumeier, médico urologista, colega da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, fomos contemporâneos na faculdade, hoje trabalhamos aqui em Curitiba, no Hospital Marcelino Champagnat e no DOC Batel. A gente vai conversar exatamente sobre a nossa saúde, tanto da coluna quanto do rim. É uma região em que há problemas diferentes, como a coluna e o rim, podem se manifestar da mesma forma. E a primeira pergunta que eu te faço, Mark, é exatamente quando saber que a dor vem dos rins? Quais são os sintomas clássicos da dor nas costas que tem um problema urológico? Bom dia, Antônio, é um prazer estar aqui com você, grande amigo, um excelente profissional de ponta e falando sobre um assunto tão importante, porque muita gente tem dor nas costas e não sabe para onde ir, né? Não sabe se vai para o ortopedista, passa lá no urologista e às vezes é dor de ortopedista, dor na coluna, outras vezes é dor de rim. Então, quando diferenciar uma dor de rim e uma dor da coluna? Quando que é a dor de rim, em primeiro lugar? A dor de rim é uma dor que olhando já dá até para dar um diagnóstico, porque a dor de 0 a 10 é uma dor muito intensa, é uma dor 11, 12, então é uma dor que muitas vezes na emergência você sabe que a pessoa está com cólica, porque está com uma mão nas costas, uma face de dor muito intensa, muitas vezes até se ajoelhando, de tão forte que é. Para as mulheres que já tiveram parto, inclusive, é uma dor mais forte que a dor de parto. Inclusive a dor de parto você esquece, inclusive a dor, enquanto que a dor de rim não. Fica para sempre na minha memória. Para sempre. E tanto homem quanto mulher tem, o homem tem mais frequente, agora é uma dor tipo cólica. É uma dor aquela que vai, aos poucos, ela se torna muito intensa, ela vai de menos intensa para muito intensa, muito forte, e depois ela reduz de intensidade. Isso é uma dor chamada tipo cólica. E costuma ser de um lado apenas, então muito forte, dor na região lombar alta aqui, próximo aqui da costela, das últimas costelas, e depois ela pode ir irradiando, então ela vai migrando a dor. Pode chegar até a dor na região dos testículos, nos homens, ou região dos grandes lábios na mulher. E pode vir também associado com o aumento da frequência urinária, ou uma dificuldade para urinar, ou até mesmo sangue na urina. E aí, às vezes até assusta, né? Um sinal de alerta para muita gente. Eu já tive uma crise, infelizmente, de pedra no rim, foi horrível, foi realmente horrível, e junto com essa dor de cólica, eu tive náusea e vontade de vomitar mesmo, tive reflexo de vômito. É comum esse sintoma também com relação a crises de pedra no rim, de nefrolitise? Muito boa, sim, é muito comum, pela distensão e pela dor também, pela intensidade da dor. E as pessoas sempre acham que a dor da pedra no rim é uma dor porque a pedra está arranhando, ou está se movimentando. E, na verdade, o que acontece é que a gente só tem dor de rim, dor por causa da pedra, quando o rim entope. Ou seja, a pedra saiu, entrou no ralo do rim e quer sair. E isso entupiu ele, obstruiu o rim. E o rim produz urina, então ele vai produzindo a urina e vai dilatando. E essa dilatação, esse acúmulo de urina dentro dele é que causa a dor. Não é simplesmente a pedra arranhando, a pedra que tem espículas, não é isso, não tem nada, não tem relação. Mas pode sim vir associado com náuseas, vômitos. E outra dúvida também muito comum é que assim, então a pedra vai dar dor quando ela está obstruindo, quando ela está saindo do rim. Agora pedra no rim não costuma vir dor. Não costuma ter dor. É quando está no ureter ali, no caninho de saída que o bicho pega. Agora, essa dor tão forte tem também na ortopedia? Então, na ortopedia a gente tem algumas características diferentes. Diferente da dor em cólica, a gente vai ter uma dor mais tipo aperto ou uma dor tipo pontada. Muitos pacientes dizem, parece que tem uma faca enfiada nas minhas costas. É uma dor que melhora com o repouso e piora no esforço. Diferente, eu acho, da pedra do rim, que a cólica ela está o tempo todo lá, não importa se mesmo parada, ela está doendo. A dor nas costas relacionada a questões ortopédicas, seja um mau jeito nas costas, que é o lumbago, ou quando a pessoa tem uma hérnia de disco, ela vai piorar no movimento, vai melhorar quando a pessoa fica paradinha, e ela pode ter irradiação para as pernas. Então aí uma característica é a dor do ciático, que se fala. Então muitas vezes a pessoa tem essa dor que ela vai ser dos dois lados das costas, geralmente ela não é só um lado, mais comumente ela pega toda a lombar, e tende a correr aí para um lado de glúteo ou perna. Então essa vai ser a principal característica. Então ela acaba migrando mais para a região de trás, aqui da coxa. Isso, posterior de glúteo, posterior de coxa, e pode às vezes ir até o pé, formigar,
ter dormência, amortecimento da perna ou do pé também. Não tem sangue de urina. Não vai ter sangue, não vai ter náusea, vômito. Ela é diferente, não é cólica. Então, todo mundo já teve aquela cólica do intestino ou a cólica menstrual. Né? Então, sabe aquela dor que vai, parece que tem alguma coisa dando um nó lá dentro, né? É diferente. A dor das costas, a pessoa, como eu falei, sente uma faca, um machado enfiado. De 0 a 10, qual que é a dor? Na hérnia de disco, ela pode ser 10, principalmente a dor da perna. Geralmente a dor lombar vai ficar uma nota 7, 8. É uma dor moderada para intensa. E você olhando, um paciente vindo falar com você com uma hérnia lombar, você consegue reconhecer ele? Consegue. Um paciente que vai estar mancando, ele vai estar inclinado, ele não vai estar com a mão nas costas, ele vai estar inclinado e mancando geralmente, né? Então a gente consegue já discernir um tipo de dor do outro, acho que praticamente olhando a cara do paciente, né? Geralmente o paciente da pedra no rim vai estar pálido, suando frio ali, realmente características diferentes. E aí já vem um outro ponto que eu acho que é interessante a gente conversar, que é com relação à retenção urinária. Algumas situações na ortopedia, como a hérnia de disco, uma hérnia muito volumosa que evolui para um quadro chamado síndrome da cauda equina, ou uma estenose, o canal apertado da medula, pode levar a alteração urinária, trancar a urina do paciente, ou às vezes até ter perda urinária. E na urologia, quais são as situações, os problemas que podem levar a alteração tanto de retenção quanto de perda urinária? Muito boa pergunta. A retenção urinária, ou seja, você tem vontade de urinar, mas não consegue, isso não sai, às vezes só sai algumas gotas, né, e a bexiga fica muito cheia, então tem aquela dor de bexiga cheia, ela acontece em algumas situações. Mas o mais comum é uma pessoa acima de 50 anos de idade, em que já tem um jato de urina mais fraco. Então, se você está vendo esse vídeo, você acha o seguinte: olha, meu jato já não é mais a mesma coisa que era antigamente. Isso já é um jato fraco e não é normal da idade. Então, a causa mais comum disso, desse jato fraco, é a próstata que cresce, e a próstata é um canal, é um túnel. A urina passa no meio da próstata. Então, a próstata crescendo, ela pode entupir esse túnel e causar esses sintomas. Mas o homem não percebe, porque os sintomas evoluem lentamente. Então, ele acha que é normal da idade, vai tocando a vida. Ou até uma hora chega e tranca totalmente a urina. Aí existem fatores deflagradores. Isso, o mais comum é álcool, cirurgias ortopédicas, porque vai usar morfina, vai usar analgésicos, e a morfina, o que faz? Ela enfraquece a bexiga, e a bexiga é a bomba, é a bexiga que vai eliminar a urina de dentro dela para passar no meio da próstata. E se ela fica fraca, ela não vai ter força para eliminar essa urina. Então a morfina muitas vezes pode causar isso. E essa seria a condição mais comum. Então o álcool, infecção com uma próstata aumentada. E nas mulheres? Nas mulheres, mais associado à cirurgia mesmo. Cirurgia pélvica pode fazer isso. Pode causar? Morfina pode fazer. Cistite não costuma causar. Falando em cistite, essa história que a mulher sentou no piso molhado, pegou umidade, aí faz infecção urinária. Isso é mito, lenda urbana, ou isso é algo real? Elas têm mais tendência a fazer infecção urinária? Mulher tem muito mais tendência do que o homem, isso com certeza, porque a uretra da mulher é mais curta do que a do homem. Então a bactéria, que ela está ali na região do períneo, costuma vir do intestino, ela entra na bexiga com facilidade. Então é normal a bactéria entrar dentro da bexiga, não teria problema se a imunidade dessa pessoa, dessa mulher, que é o mais comum, estiver ok. Então existe uma barreira de proteínas e glicoproteínas que ficam protegendo a bexiga para a bactéria não ir se desenvolver. Ela entra, mas ela não se desenvolve. Além disso, o líquido que a pessoa está ingerindo tende também a eliminar essas bactérias, tende a lavar a bexiga. Por isso é tão importante tomar água. Agora, quando a imunidade cai, então às vezes algumas pessoas fazem uma reação dando pé descalço. Pode ter uma queda de imunidade breve, mas tem. Então pode ser um dos fatores de quebra dessa barreira. O estresse também é muito comum levar a infecção urinária na mulher. A mulher, é considerado normal para a mulher ter 2 episódios de infecção por ano. Isso é normal. É aceitável, não vou dizer que é normal, é aceitável. Agora, a partir de 3 infecções, aí já é chamado outra condição, infecção urinária de repetição. E aí a gente vai investigar justamente isso. Imunidade, vai orientar algumas mudanças de hábitos, ingerir líquidos, às vezes também tem histórico familiar, infecções, constipação intestinal também pode levar a infecção. Então essas seriam as causas. E sintomas urinários na mulher, quanto o nome? Tem também na parte
ortopédica. Isso. Então, nas questões de uma hérnia de disco muito volumosa que comprime as raízes sacrais, que são responsáveis pela inervação da região ali geniturinária, pode levar a esse quadro. A síndrome da cauda equina, que é uma situação bastante grave, geralmente causada por um tumor ou uma hérnia muito volumosa, comprime as estruturas, a pessoa vai ter alteração com retenção urinária, a pessoa pode ter uma dormência na região genital, ficar anestesiada a região, a pessoa belisca o interior da coxa, a região genital e não sente, e pode ter perda de força, movimento das pernas. Isso é um quadro grave que precisa de uma intervenção cirúrgica urgente. E na infecção urinária, um dos sintomas mais comuns é aumento da frequência urinária e dor para urinar, dor tipo ardência. No homem é mais comum no final da micção, no finalzinho uma certa ardência, ou dor também na ejaculação. Então esse aumento de frequência ele existe nessa Não, ao contrário, a pessoa ou se urina inteira de uma vez, tem uma perda do controle do esfíncter, ou ela tranca e não consegue fazer. Então não vai ter ardência, não vai ter a polaciúria, esse sintoma de vontade de fazer e faz pouquinho, né? Ou não faz nada ou solta tudo, porque é uma questão aí neurológica e não urológica ou infecciosa, né? E até se não tratado, na mulher principalmente, se não tratado essa infecção, muitas vezes acontece, a mulher está lá, aumentou a frequência, teve uma certa ardência e não dá muita bola, espera uns dias. E pode realmente essa infecção, mesmo se não tratada, ela pode se resolver. Mas ela também pode causar dor lombar, e aí é um caso mais grave, porque aí pode ter febre junto. É quando a infecção vai para o rim. Ela sobe, vai para o rim, pode causar uma sepse, pode ser muito grave esse quadro. Precisa sempre, a orientação é que toda mulher que tem infecção urinária trate, não deixe o tempo resolver. Por causa disso, então pode dar aquela dor, também de forte intensidade, tipo cólica, que vai para o rim associado à febre, e a chamada pielonefrite. Sim, é um quadro já mais grave, né? Caso grave. Vamos falar de 3 causas clássicas de dor súbita lombar do ponto de vista ortopédico. Então, pessoa, crise de dor intensa. Uma dor clássica é o lumbago, é a dor lombar mecânica, o famoso mau jeito. Foi baixar para pegar um sapato e fisgou a coluna, fez um movimento brusco, pegou um peso, a musculatura trava, inflama e a pessoa às vezes chega no pronto-socorro achando que tem algo gravíssimo. É uma dor que não melhora com remédio, porque é uma contratura muscular, é uma questão mais física que química. O paciente sai frustrado do pronto-socorro porque não melhora, vai levar dias até relaxar. Segunda causa de dor súbita e intensa é uma hérnia de disco. O disco estoura, a hérnia comprime a raiz nervosa, o paciente chega urrando com muita dor. E a terceira causa de dor súbita também, que deve chamar atenção, é a fratura no idoso. Paciente com osteoporose, às vezes sentou num banco mais duro de maneira brusca, está no carro, num ônibus, passou numa lombada e caiu sentado de maneira mais brusca, e a massa vértebra também causa dor. Na urologia, 3 causas de dor lombar assim, relacionadas à parte urológica. 3 causas de dor lombar. Então, a causa súbita seria a cólica renal por pedra, por cálculo, que entrou naquele ralo do rim e causou essa dor súbita de forte intensidade, unilateral. É uma dor que ela sempre está presente, mas ela tem seus períodos de piora e melhora. E isso, às vezes, tem que ir para emergência mesmo, pela dor tão intensa. Então, a cólica renal seria talvez a primeira e a mais comum. É muito comum ter cólica, ter pedra renal que desce e causar a cólica nefrética, esse tipo de dor. Outras causas um pouco mais subagudas seria a pielonefrite, que é a infecção urinária que ascendeu, que foi até o rim. Então, aí tem associação de febre. E a terceira causa de dor nas costas, poderia até citar um tumor renal, que felizmente hoje, câncer de rim, a gente descobre mais precocemente, quando o tumor é pequeno, mas muitas vezes quando ele cresce, ele pode afetar a região lombar, pode causar dor lombar, e aí é um caso mais grave, assim, porque o tumor já se desenvolveu. Agora, 3 sintomas de alerta. Por exemplo, na ortopedia, quando a gente pensa numa dor súbita, incapacitante, que a pessoa trava, que surgiu do nada, é uma orientação para buscar um atendimento médico. A mesma coisa, uma dor que passa de 3 dias, tomou medicação e não melhora. É um segundo ponto de alerta que a gente geralmente orienta o paciente a buscar um atendimento. Terceira causa, déficit motor. Então, além da dor, uma perda de força, perda de sensibilidade dos membros, são sinais de gravidade e a gente geralmente orienta o paciente a fazer uma busca de atendimento médico. O que você diria que são sinais de alerta para quem está nos assistindo com relação às questões urológicas? Uma dor em cólica em um lado da região lombar,
de forte intensidade. Então, de 0 a 10, passou de 6, já é considerado uma dor forte, uma dor intensa. Às vezes, muitas vezes, um medicamento endovenoso associado a um exame de imagem, então precisa fazer um exame de imagem, muitas vezes exame laboratorial, é importante nesses casos. Febre, então quando tem febre e dor lombar, tem que procurar. E muitas vezes, se você tem cálculo, uma pedra que desceu, que está no caminho, e infecção e febre, aí é um caso gravíssimo. Então aí é uma emergência que realmente não pode deixar, não pode passar de horas. Porque pode evoluir para uma sepse, né? Pode evoluir para uma sepse. Infecção generalizada. E a sepse... É uma das principais causas de sepse, né? É a região urológica, não é? Infecção urinária, infecção urinária. Idoso, para pessoas né? mais idosas, terceira idade, infecção urinária é a principal causa até de internação. E olha só. É. Relevante. E quando tranca a urina totalmente. Então também procurar, né? Quando tranca a urina, procurar. Para a gente terminar, vamos falar de tecnologia. Eu gosto muito do que a medicina oferece, dos avanços da ciência, da tecnologia. Eu atuo nas áreas, né, na área de cirurgia minimamente invasiva, cirurgia por vídeo. O que hoje tem de moderno na urologia? O que tem vindo pela frente? O que hoje já é realidade? Hoje é realidade a cirurgia menos agressiva, menos invasiva, para uma recuperação mais rápida, para o retorno às atividades normais mais rápidas e o paciente tem menos dor. Né? E fora isso também toda a experiência também do paciente é importante. É uma cirurgia robótica, uma cirurgia mais precisa, em que me proporciona, para o cirurgião proporciona uma visão muito melhor, uma visão em 3 dimensões, movimentos mais acurados, então a precisão, isso vai refletir em menor sangramento e em todos esses outros benefícios que eu falei. Então, que é a cirurgia minimamente invasiva. Você também faz cirurgia minimamente invasiva, né? Qual que é a tua... Na coluna hoje, o que tem de moderno é a cirurgia por vídeo. Então, entra com uma câmera de vídeo, espessura de uma caneta, para tirar a hérnia, para abrir o canal, tudo com um único furo na pele. Então, não tem corte, não tem parafuso, pino, aquela coisa de internamento longo, recuperação muito demorada, né? É uma cirurgia endoscópica. Endoscópica. A gente não diz que é uma artroscopia, diferente do resto da ortopedia, que a câmera entra nas articulações, porque na coluna não é uma articulação, por isso que chama de endoscopia e não artroscopia. A endoscopia é diferente da laparoscopia, é diferente de cirurgia robótica. Isso. Laparoscopia, cirurgia robótica, precisa de um corte pequeno, mas são vários cortes, em que por uma dessas incisões é introduzida uma câmera. Já na endoscopia, a câmera e os instrumentos estão tudo num cortezinho. Corte só e está na minha mão. E aí eu venho a pergunta que muita gente faz, já me fizeram alguns pacientes com relação à cirurgia robótica. O médico só aperta um botão e o robô opera sozinho ou o médico controla o robô? Como que é a cirurgia robótica? É, muito importante essa pergunta. O robô, ele é escravo, então ele depende dos movimentos do cirurgião. Então, se o cirurgião faz um movimento mais agressivo, o robô vai refletir esse tipo de movimento. Então, cirurgiões menos agressivos, o robô ele também vai ser mais delicado. Então, ele é comandado. Ele ainda é um braço do cirurgião, de certa forma, né? Exatamente. E não algo autônomo com inteligência própria que faça tudo sozinho. Perfeito, perfeito. E a gente também utiliza a endoscopia, assim como você, na ortopedia, para a retirada de cálculos, tanto cálculos renais quanto cálculos obstrutivos. Então, a gente usa tanto, mas não é uma coisa tão nova, tão recente, já tem pelo menos aí mais de 30 anos, a cirurgia endoscópica sem cortes, através do canal da urina, para resolver algumas situações, como próstata aumentada e também cálculos urinários, e a cirurgia robótica para a cirurgia renal, por câncer, por tumor, e para câncer de próstata também. Isso traz mais benefícios e menos sequelas também. Muito bom, Mark. Prazer ter você aqui conversando com a gente. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês que estão assistindo. No fim das contas, se ainda ficou alguma dúvida, às vezes está com uma dor nas costas e não sabe se vai procurar um urologista, se vai procurar um especialista em coluna, busque um bom profissional. Ele vai saber diferenciar, ele vai saber inclusive encaminhar para o colega certo, caso a sua situação não seja aquela da especialidade dele. O importante é você não perder tempo, aproveitar o timing, o tempo ideal de tratamento. Quanto mais precoce o tratamento, quanto mais a gente trabalha preventivamente, mais chance a gente tem de uma vida saudável, sem sequelas, sem sintomas. Muito bom, Antônio, eu que agradeço. E olha, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente faz questão de responder, tanto o Antônio quanto eu, a gente vai estar à disposição para vocês. Até mais. Valeu. Valeu.